Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Por que a lei da blasfêmia foi modificada em Jesus? É uma pergunta que eu estou fazendo nesse vídeo. Por que a lei da blasfêmia? Porque pela lei da blasfêmia, a pessoa deveria ser apedrejado. Mas a história mostra que Jesus foi pendurado em um madeiro. Mais especificamente, a, a história mostra que Jesus foi crucificado, né? Então, quer dizer, qual o principal motivo que Jesus foi condenado? Hã? Qual foi o principal motivo? Não foi exatamente por ele dizer que era filho de Deus? Ou em algum lugar ele falar, inclusive, que era que ele e Deus eram um só? Ele e o Pai eram um só? Hum? Como que fica essa situação? Então eu quero tratar com você isso nesta noite, nesse vídeo, procurar entender esse acontecimento, né? Por que que trocaram a forma de castigo para Jesus, se pela lei de Moisés, quando uma pessoa era, como que é, blasfemava, ela era apedrejada. Ela era apedrejada e não, como fala, e não pendurada em um madeiro. Então a situação é essa. A situação é um pouquinho complexa, né? Por que que só em Jesus que mudou isso? Será porque está escrito que ele deveria ser colocado no meio de malfeitores, como está escrito em Isaías? Teria sido por este motivo? Então vamos navegar em alguns versículos, né? E tentar entender isso daí. Eu acredito que não tenha explicação, mas vamos fazer o nosso papel aqui de fazer a leitura, de procurar entender os escritos bíblicos de uma forma racional e não de uma forma religiosa. Porque pela forma religiosa ninguém consegue entender a Bíblia, a não ser ficar debaixo de enganos, de mentiras, acreditando em anjo caído, acreditando em dízimo como dinheiro, acreditando que ainda tem dons para curar as pessoas. Assim vive, infelizmente, os religiosos, né? Então vamos lá. Assim está escrito em João, capítulo 18, versículo 38, 40, e também no capítulo 19, depois a gente vê do versículo 1 ao 7. Também está escrito o que eu quero mostrar para você aqui. Porque a lei da blasfêmia foi modificada em Jesus. É isso mesmo. Então vamos ler aqui. Na verdade é João, um livro histórico de João, capítulo 18, versículo 39 ao 40. Vamos começar aqui, e depois a gente emenda no capítulo 19. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Veja bem, nesse versículo 40, tem alguma coisa que chama atenção. Depois é porque eu já li, né? Então, o que era pendurado no madeiro era quando alguém praticava um pecado. Se fosse pecado, um pecador, alguma coisa assim, poderia ser pendurado no madeiro, inclusive ele não podia passar a noite pendurado, que seria uma maldição para aquele lugar. Mas Jesus não foi pendurado, não foi condenado como um pecador. Jesus foi condenado como um blasfemador. Alguém dizendo-se ter poder de Deus, ser filho de Deus e ser igual a Deus. Então Jesus não tinha pecado. Porque Jesus não veio para cumprir as leis. Ou até veio, mas não as obedeceu. Na verdade é essa. Mas Barrabás era um pecador.
Porque Barrabás jamais ele andou falando que ele era filho de Deus. Então Barrabás, ele não era um blasfemador. Os dois ladrões da cruz também não foram blasfemadores. Eles foram pecadores. Na concepção judaica, nas leis de Moisés, todo aquele que transgredia alguma das leis de Moisés era um pecador. Repetindo, Jesus blasfemou segundo a lei judaica. Capítulo 19, versículo 1. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiam com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Versículo 4. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Versículo 5. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Versículo 6. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui, vocês mesmos, e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Versículo 7. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Preste muito bem atenção aqui. Aqui era uma blasfêmia para os legalistas, seguidores de Moisés. Conforme a lei de Moisés, isto daqui, que ele se fez filho de Deus, ele se tornou um blasfemador. E na lei da blasfêmia, nós temos aqui o quê? Levítico, capítulo 24, versículo 16. Esta era a lei para quem blasfemasse. Levítico 24, 16. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. Então, gentios ou judeus, se blasfemasse, era morto, mas não de cruz, não pendurado em madeiro. A lei de Moisés mandava apedrejar. E aí? Mandava apedrejar. Por que então que os fariseus, que os diabos, os acusadores, os opositores optaram por pendurar ele? Você nunca fez essa pergunta? Você nunca questionou isso? Por que a história de Jesus foi mudada? Porque os judeus, seguidores de Moisés, eles eram muito rigorosos no cumprimento do legalismo de Moisés. Como que um evento tão grandioso desse, tão importante desse, iria passar batido? Aí não adianta você pegar e falar, não, mas Gálatas capítulo 3, versículo 10, diante, Paulo disse, né? Vamos ver como que está lá. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Assim está escrito como sendo fala de Paulo. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É aqui que vai estar, será? É. Lá no versículo 13, olha aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Veja, então não adianta você querer justificar a crucificação com isso daqui. Porque se passagens de Jesus podem ter sido alteradas, imagine então passagens de Paulo. Então, volto. Deixa eu ver aqui se tem alguma referência nessa letrinha aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Eu acredito que vai ficar lá, vai chegar lá.
Aqui aparece Deuteronômio 21, 23. Ah, tá. Isso aqui então depois eu vou ler. Em Levítico capítulo 24, versículo 11 ao 14, veja. É livro da lei. Então o filho da mulher israelita blasfemou. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. 12. E o levaram à prisão, até que o Senhor lhe declarasse o que deviam fazer. O Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Outra situação. Então, segundo escrito, diz que o Senhor... Claro que eu não acredito nisso, né, gente? Claro que jamais vou acreditar nisso. Mas tudo bem. A lei de Moisés aqui estava falando que esse Senhor... Quem era esse Senhor? Esse Senhor mandou apedrejar ele porque ele blasfemou. Aí vem Jesus mostrando um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Mas eu não estou aí para discutir isso. Eu estou aqui para te mostrar a mesma situação de Levítico 24:16. Foi apedrejado a pessoa que blasfemou. O filho da mulher israelita que blasfemou foi apedrejado. Segundo ordem de alguém. Foi falado que apedrejasse ele. Lembrando você que Moisés, quando ia nesse monte de trevas, de fumaça, algo era tão terrível, o escritor de Hebreus fala lá, Apolo fala, que se um animal chegasse perto do pé do monte, morria queimado. Diz que a coisa era tão tenebrosa, tão assim assustadora, que nem Moisés, nem os israelitas queria ver mais a fumaça lá, onde esse Deus, esse Senhor aqui aparecia. Ah, quer dizer que você está falando que esse Deus é Satanás? Não estou falando nada. Só estou falando que não era um Deus de luz como Jesus veio apresentar. Que está falando. Então, pela lei de Moisés, quem blasfemava seria apedrejado. Veja outra situação em Mateus capítulo 26, do versículo 62 ao 66. E isso aqui foi no Sinédrio, quando Jesus estava no Sinédrio. E levantando-se o sumo sacerdote, o diabão, o Satã, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. 64. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhe digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Olha aqui isso daqui no texto da Almeida Corrigida Fiel, esse versículo aqui, veja. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve. Então Jesus falou que o Sinédrio iria ver em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Isso aqui era o cumprimento de Daniel 7,13. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou! Por que ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Blasfemou. Vamos ver se tem alguma observaçãozinha aqui dessa situação. Olha aqui. Não, reis, aqui não tem história, aqui não é nada. Então, por ele ter falado que ele estaria à direita do Todo-Poderoso, ou pior ainda, por ele ter falado que viria como juiz, porque se você ler Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10,
13, ali se tratava do juízo, quando iria vir. E veio entre o ano 66 e a metade do ano 70. Então, por Jesus ter falado que ele era o juiz, ele era o poderoso, ele era Deus, pronto, blasfemou. O sumo sacerdote rasgou, acredito eu, que até a sua cirola foi rasgada, e disse: para que precisamos mais de testemunhas? Ele mesmo acabou de dizer, uma blasfêmia. Pronto. Veja outra situação aqui, ó. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer este sinal ou prodígio que ele falou, e ele disser: vamos seguir a adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor Deus está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. 4. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos e deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho do Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Aqui também Jesus, ele foi reconhecido como alguns como um profeta, né? E ele fez muitos milagres, prodígios e maravilhas. E segundo essa lei, segundo esse mandamento, esse parecer aqui deles, se aparecesse qualquer um fazendo milagres, dizendo que era filho de Deus, deveria ser morto. Mas aqui não fala a forma, só falou que ele deveria ser morto. Veja, em Deuteronômio capítulo... Eu estou abrindo isso daqui para ter outras possibilidades de entendimento, para que você venha também não ficar encegueirado. Ah, quer dizer então que é mentira que Jesus foi crucificado, foi pendurado? Nada disso. Eu apenas estou levantando uma situação para que você venha estudar sobre isso, se você tiver interesse. Olha aqui, ó, Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Se alguém tiver cometido um pecado, o que era pecado segundo as leis de Moisés? Segundo 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, o que era pecado? Era quando um judeu, aqueles que receberam os mandamentos de Moisés, quando eles transgrediam uma daqueles itens, eles se tornavam um pecador. Então, veja aqui. A situação da blasfêmia era apedrejamento. Blasfemar era apedrejado. Praticar pecado, aí o pecado era isso aqui, ó. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro, ou seja, veja aqui, ó, não era morte em um madeiro. Não, entenda bem. Olha aqui. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro, então primeiro ele era morto, depois pendurava lá no madeiro para servir de exemplo, alguma coisa assim. Ele não era morto no madeiro. Aqui estava falando morto, depois pendurado no madeiro. 23. E o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então, aqui era um pecado. A blasfêmia que Jesus foi condenado, ele praticou um pecado ou ele blasfemou? Ele foi uma pessoa desobediente? Ele foi uma pessoa que praticou coisas contra as leis de Moisés? Ou ele blasfemou, falando que era filho de Deus? A questão aqui de ser obrigado a tirar no mesmo dia o corpo é a justificativa que acharam
para colocar lá na história de Jesus a respeito de quebrar as pernas. Por quê? Na lei estava escrito isso daqui. Então, quando estava demorando de morrer, eles iam lá e quebravam o joelho. Pá! Aí o ladrão da cruz morreu, entregou o espírito, foi arrebatado. Chegou no outro, pá! Entregou o espírito, foi arrebatado. Aí faltou Jesus. Quando chegou em Jesus, para se cumprir isso aqui, foi furado o lado dele e saiu água e sangue. Mas e o apedrejamento? Por que não aconteceu o apedrejamento? Quer ver um exemplo de apedrejamento? Foi isso aqui, ó, o caso de Estevão. Ele blasfemou e foi apedrejado. Por que Jesus não foi apedrejado? Olha aqui, Atos 7:51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos, mas na verdade isso aqui são profetas, tá? Patriarcas, alguma coisa assim. Vocês que receberam a lei por ministério de profetas, de patriarcas e não o guardaram. Versículo 54. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. 57. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. 58. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E, depois que ele disse isso, morreu. Então, olha aqui, ele blasfemou também contra o Deus dos judeus, contra o Deus de Moisés. E ele foi o quê? Pendurado no madeiro? Não, ele foi apedrejado, conforme a lei da blasfêmia. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. E eu esqueci até de fazer isso aqui para você. Às vezes você não sabe o que é blasfemar. Eu vou colocar no dicionário aqui para você ler aí, ó. Às vezes você nem sabe o que é isso. Aqui, ó, no texto da Almeida: blasfemar, dizer palavras ofensivas, isto é, blasfêmias contra Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ou contra outra coisa sagrada. Também está blasfemando quem diz ter direitos ou poderes que pertencem somente a Deus. Meu irmão e minha irmã, se fosse realmente para essa lei estar em vigor aos dias de hoje, esses religiosos estariam no caldeirão fervendo. Porque todo religioso é blasfemador. Todo pregador ele é blasfemador. Eles dizem que são batizados com o Espírito Santo. Eles dizem que tem dom disso, dom daquilo outro. Isso tudo é blasfêmia. Então tá. Por que a lei da blasfêmia foi modificada em Jesus? Por que eu fiz esse vídeo? Eu estava vendo rapidinho assim. Não é que eu fico assistindo, não. Tava passando lá na For You, né? Quando você tá ali, você tá com o celular aqui, você tá vendo os aplicativos assim, ó, tal. Aí apareceu um que se diz doutor, um que se diz professor, não sei o que lá, falando que o homem Jesus não é uma história mentirosa, que ele não foi crucificado. Aí sim. Só que ele não falou no videozinho curto lá o motivo. Por isso que eu entrei a fundo e fui querer saber. E realmente, nesse ponto, ele tem razão. Porque a lei de Moisés, o blasfemador não era pendurado. E muito menos crucificado. O blasfemador, ele era apedrejado. Aí tá, eu até esqueci de colocar aqui, mas lá em Isaías tem uma passagem que
diz que alguém seria colocado entre malfeitores. Aí pega-se essa referência dizendo que por isso que Jesus foi pendurado no meio de 2 ladrões. Mas realmente não tem o porquê Jesus mudou a lei, porque mudaram a lei da blasfêmia a favor ou contra Jesus, no caso contra, né? Porque se fosse para obedecer à lei judaica, a lei de Moisés, Jesus não deveria ter sido pendurado no madeiro, muito menos crucificado. Jesus deveria ter sido apedrejado, tá? Então eu vou deixar essa reflexão para você. Se você tiver alguma coisa que a gente não conheça, fique à vontade, coloque aí no comentário. Ou qualquer outro tipo de comentário, fique à vontade. Se você achar pertinente. Eu só não respondo comentário de religioso. Quando é comentário religioso, sem noção, eu excluo o comentário, não dou nem atenção. Mas se você for um comentário inteligente, mesmo que seja contrário a isso, mas aí você mostra, mas está escrito aqui, assim, tal de madeiro, que ele foi crucificado e tal. Não, mas não adianta você procurar de Mateus, Apocalipse. O que vale é na lei. Na lei, porque ele foi, igual o camarada falou lá em João 19, no versículo 7. Ele falou desse jeito aqui. Aqui, ó. No versículo 7 ele disse assim, ó, deixa eu ler aqui direitinho, quer ver? Aqui. Os judeus responderam: temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Então, eles gritavam para matar ele, aí apareceu a palavra crucifique, mas a lei dos judeus era o apedrejamento e não a crucificação. Tá bom? Então vou deixar essa pequena e humilde mensagem para você, pequena, que não ficou tão pequena, mas um comentário assim meio curioso, né? Que é para você pensar. Por isso que eu, Cláudio Mendes, eu acredito no quê? Eu acredito que esse corpo meu, ele é passageiro, ele volta ao pó, ele é transgressor. Eu confesso que, além desse corpo e dessa alma, que tudo vai para a sepultura, existe o espírito. O espírito não faz parte de nada disso aqui, e que o meu espírito e o seu espírito, de todos os que andam na terra, são filhos de Cristo, são filhos de Deus. E quando acabar o prazo dessa natureza carnal, o nosso espírito voltará a reinar eternamente pelas eternidades. É isso que eu acredito, tá? Então, antes que você já comece a falar, você é isso, você não acredita na Bíblia, não é nada disso, não é nada disso. Eu procuro entendimento. Se você já acompanha aqui, você vê que eu já estou no Evangelho Eterno. Isso aqui eu estou lendo, porque eu também tive, quando eu vi o pequeno vídeo lá, eu fiquei curioso para me saber realmente isso daí. E realmente não existe, na lei da blasfêmia, não existe pendurar em madeiro nem a crucificação. Existe sim, pela lei de Moisés, quem blasfemasse era morto apedrejado, tá bom? Então vou deixar com você essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, peço que você venha curtir, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho. Se quiser contribuir com o nosso canal, vai lá no rodapé, lá tem valeu demais. Se quiser, se torne membro aqui desse canal e vamos em frente, buscando sempre conhecimento o mais coerente possível da Bíblia, tá bom? Até mais, tchau, tchau.